Hoje vou te mostrar o que muitos perguntam e não sabem a resposta. Você vai saber quem é o Deus verdadeiro. Antes de começar, se inscreva, deixe seu like para fortalecer este canal. O céu de Israel estava pesado, carregado de poeira e seca. 3 anos sem chuva haviam transformado a terra em um solo ressequido e estéril, onde o gado morria e o desespero dominava as aldeias. O povo, outrora fiel ao Deus de seus antepassados, agora se encontrava dividido. De um lado, os seguidores do Senhor, que permaneciam fiéis apesar das dificuldades. Do outro, a multidão seduzida pelos ídolos estrangeiros, adoradores de Baal e Azerá, deuses pagãos trazidos para Israel pela rainha Jezabel. O profeta Elias, escolhido pelo Deus de Abraão, não podia mais suportar essa indecisão. Algo precisava ser feito para abrir os olhos do povo e restaurar sua fé no verdadeiro Senhor. Mas como convencer um povo cego pela idolatria? Como provar, de uma vez por todas, quem era o único Deus? A resposta veio em forma de um desafio audacioso. Elias convocou o rei Acabe e os profetas de Baal para um embate no Monte Carmelo. O próprio povo de Israel se reuniria para testemunhar o evento. Aquela não seria uma simples disputa religiosa, mas sim uma batalha entre o verdadeiro Deus e os deuses falsos. Quem responderia com fogo do céu seria o único e verdadeiro Senhor. O desafio estava lançado. A honra de Deus e o destino de Israel seriam decididos ali, sobre as pedras sagradas do monte. No céu existe uma pedra branca com um novo nome para cada salvo em Jesus. Em Cristo Jesus. O topo do Monte Carmelo fervilhava de expectativa. O rei Acabe, em sua túnica real de púrpura, caminhava lentamente entre os sacerdotes pagãos, lançando olhares de desprezo ao profeta Elias, o homem que desafiava sua autoridade. O povo de Israel, silencioso e inquieto, aguardava o desenrolar dos acontecimentos. O vento soprava quente e seco, como se a própria natureza contivesse a respiração diante do que estava prestes a acontecer. O profeta Elias avançou. Seu olhar queimava como brasas vivas. Sua voz ressoou como um trovão sobre a multidão. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o! Se Baal, segue-o! Um silêncio profundo caiu sobre o povo. Ninguém ousou responder. O medo e a dúvida pairavam no ar como um nevoeiro espesso. O profeta Elias então ergueu o rosto ao céu e declarou com firmeza: Hoje veremos quem é o verdadeiro Deus. Tragam 2 novilhos. Um será oferecido a Baal e o outro ao Senhor. Mas não acenderemos fogo. O Deus que responder com fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus. A multidão murmurou em aprovação. O desafio estava aceito. Os sacerdotes de Baal e Azerá sorriram com desdém, convencidos de que seu Deus demonstraria poder diante de todos. O profeta Elias, no entanto, sabia que apenas um responderia naquele dia. Quando você clamar, será que seu Deus vai te responder? Se for o Senhor Jesus, ele vai te responder. Os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá tomaram a dianteira. Movidos por arrogância, ergueram um altar de pedras e colocaram um novilho sobre a lenha. O sol subia alto no céu quando começaram a invocar seu Deus. Ó Baal, responde-nos. Ó grande Baal, envia fogo. Clamavam em coro, levantando os braços ao céu. As horas se arrastavam e nada acontecia. O silêncio era a única resposta do ídolo inanimado. Os sacerdotes intensificaram seus gritos, dançando freneticamente ao redor do altar, batendo os pés contra o solo seco. Mas nem um sussurro do vento, nem um lampejo de fogo veio sobre o sacrifício. O sol agora queimava suas peles, e o suor escorria de seus rostos ansiosos. O profeta Elias, encostado em uma pedra, observava a cena com um sorriso irônico. Então, ergueu-se e zombou. Gritem mais alto. Talvez Baal esteja dormindo, ou quem sabe esteja viajando e não pode ouvir. Talvez esteja ocupado demais. A provocação inflamou os profetas pagãos. Num frenesi desesperado, começaram a cortar seus próprios corpos com facas, deixando o sangue escorrer em uma tentativa de atrair a atenção de seu Deus. Mas o céu permaneceu impassível. Baal estava em silêncio.
Baal não existia. Você sabia que existe um Deus que está sempre pronto para te ouvir? Só chamar pelo seu nome. Deus de Israel quer ouvir a sua voz. Quando o sol começou a se pôr e a vergonha dos sacerdotes de Baal já era evidente, o profeta Elias deu um passo à frente. O povo voltou-se para ele. Expectante, com gestos solenes, o profeta reconstruiu o altar do Senhor, que havia sido destruído. Usou 12 pedras, uma para cada tribo de Israel. Cavou uma vala ao redor do altar e ordenou algo inesperado: que derramassem 4 cântaros de água sobre o sacrifício. Mais uma vez, ordenou, e novamente a água escorreu sobre a lenha e o novilho. Uma terceira vez, e a água transbordou, encharcando o altar e preenchendo a vala ao redor. O povo observava, confuso. Como poderia um fogo consumir algo tão molhado? Mas Elias sabia que o Deus de Israel não precisava de circunstâncias favoráveis para agir. O profeta ergueu as mãos aos céus e clamou: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, responde-me hoje. Mostra a este povo que tu és o verdadeiro Deus e que estás chamando-os de volta a ti. De repente, um rugido trovejante preencheu o ar. O céu, que até então era apenas um manto de bronze, rasgou-se em um clarão ofuscante. Uma chama desceu dos céus como uma lança incandescente e atingiu o altar. O fogo consumiu a lenha, o sacrifício, as pedras e até a água da vala. Um calor intenso envolveu a multidão e o povo caiu com o rosto em terra, tomado pelo temor. O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Clamavam, atônitos diante do milagre. Os profetas de Baal, apavorados, tentaram fugir, mas Elias ordenou que fossem capturados e eliminados. Aqueles que haviam enganado Israel por tanto tempo conheceram o julgamento do Deus verdadeiro. Jesus é a água viva e é fogo consumidor contra os maus. A noite caiu sobre o Monte Carmelo, mas o coração do povo ardia como nunca antes. Eles haviam visto com os próprios olhos que Baal não era nada além de uma ilusão. O Deus de Elias era o único e verdadeiro Senhor. Elias voltou-se para o horizonte e mais uma vez orou. Perto dali, seu servo olhava para o céu e via apenas nuvens escuras começando a se formar. De repente, uma pequena nuvem, do tamanho da palma de uma mão, surgiu no horizonte. E logo, um trovão ressoou ao longe. A chuva veio como uma torrente, lavando a terra seca, limpando Israel de sua idolatria e selando o triunfo do Deus do profeta Elias. Naquele dia, o Monte Carmelo não foi apenas palco de um desafio. Foi o lugar onde o povo viu, sem sombra de dúvida, que o Senhor é Deus, o único, o verdadeiro, o eterno. O desejo do meu coração é que você encontre o verdadeiro Deus na sua vida. Deixe seu like e se inscreva para alcançar mais vidas com esta história.